Quando você começou a se sentir assim? É, eu estava em Ohio com a minha família. Eu não estava me sentindo muito bem. Não sei o que tem de errado comigo, mas naquela noite eu estava começando a ficar assustado. Eu queria voltar para casa, mas sempre passávamos os finais de semana de Natal em Ohio. Minha mãe perguntou se havia alguma coisa errada. E eu sabia que ela não estava se referindo a minha irmã ou a briga que ela teve com meu pai mais cedo pelo telefone, porque às vezes essas coisas aconteciam. Ela me perguntou se era sobre minha tia Ellen e pediu para que eu não fizesse aquilo, mas eu fazia, como todo ano, no dia do meu aniversário. Minha mãe não me deixava falar no assunto. Ela sabia que eu ia parar de ouvir e começar a respirar rápido, mas ela cobriu minha boca e limpou minhas lágrimas. E aquilo me acalmou. Você pode me dizer algo sobre a sua tia Ellen, Charlie? Sobre minha tia Ellen, a minha tia Ellen era a pessoa que eu mais gostava no mundo. Ela era irmã da minha mãe. Só tirava A quando estava na escola e costumava me dar livros para ler. Meu pai dizia que os livros eram velhos demais para mim, mas eu gostava deles. Então, meu pai só dava de ombros e me deixava ler. A tia Ellen, ela morou conosco nos últimos dias da vida dela, porque às vezes aconteciam coisas ruins com ela. Ninguém me disse o que aconteceu na época, embora eu sempre quisesse saber. Quando eu tinha uns 7 anos, parei de perguntar, porque eu perguntava muito sobre isso. Como as crianças fazem. E a tia Ellen começava a chorar. Então meu pai me bateu. Ele me deu um tapa e disse que eu estava ferindo os sentimentos da minha tia. Eu não queria fazer isso. Eu gostava muito da minha tia Ellen. Então eu parei. A minha tia Ellen disse pro meu pai nunca mais bater na frente dela, porque ela não gostava. Mas meu pai disse que a casa era dele e ele fazia o que ele quisesse. Minha mãe e meus irmãos ficaram quietos olhando. Depois disso, eu não me lembro de muita coisa que aconteceu, porque eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar muito mesmo. Meus pais vieram me acalmar e me levaram para o meu quarto. Foi só muito tempo depois que minha mãe, depois de tomar uns copos de vinho branco, ela me contou o que aconteceu com a irmã dela. Então eu entendi que algumas pessoas passam por coisas piores do que eu passei. As vantagens de ser invisível. Escrito por Stephen Chbosky, produzido por Carlos Adriano e Fernanda Magalhães. 7 de dezembro de 1991. Alô? Amigo? Você já ouviu falar de uma coisa chamada Papai Noel secreto? É parecido com um amigo oculto. Deixa eu explicar. É uma brincadeira em que um grupo de amigos tira de um chapéu papeizinhos com os nomes. Você tem de comprar um monte de presentes de Natal para a pessoa que você tirou. Os presentes são colocados secretamente nos armários das pessoas na escola quando elas não estão lá. Depois, no fim, a gente tem uma festa e todas as pessoas revelam quem elas realmente são e a quem deram os presentes. Sem começar a fazer isso faz uns 3 anos. E agora é uma espécie de tradição. E a festa no final é sempre a melhor do ano. Acontece à noite, depois do nosso último dia de aula e antes das férias. Alguns amigos já vão participar, tipo a Mary Elizabeth, o Bob, o Brad, mas eu não sei quem me tirou. Eu tirei o Patrick, e eu fiquei muito contente de ter tirado o Patrick, embora eu quisesse ter tirado assim, claro. Eu não tenho visto muito o Patrick esses tempos, exceto na hora de trabalhos manuais, porque ele tem passado muito tempo com o Brad. Então pensar nos presentes é uma boa forma de pensar nele. Depois de pensar bastante sobre o que fazer, eu resolvi que o primeiro presente que eu vou dar será uma fita gravada. Eu já trabalhei nela a noite toda, e espero que o Patrick goste tanto quanto eu, especialmente do lado B. Espero que ele possa ouvir o lado B sempre que estiver dirigindo sozinho e sentir que pertence a alguma coisa, mesmo que esteja triste. Espero que seja assim para ele. 11 de dezembro de 1991. Alô? Amigo?
O Patrick, ele adorou a fita. Eu acho que ele sabe que eu sou amigo oculto dele porque só eu teria feito aquilo, teria gravado uma fita como aquela. Ele também conhece minha letra. Que droga. Não sei porquê, mas eu só lembro dessas coisas quando já é tarde demais. Eu devia ter deixado a fita para ser o último presente. Aliás, eu tenho pensado em qual vai ser meu segundo presente. E eu acho que vou fazer poesia magnética. Já ouviu falar disso? Caso você não conheça, eu vou explicar. É assim: um cara ou uma garota coloca um punhado de palavras em uma folha de magneto. E depois corta as palavras em pedaços separados, pedacinhos pequenos. E aí ele coloca as palavras na geladeira. E ele pode montar poemas divertidos enquanto ele faz um sanduíche. Eu adoro. Mas o presente que eu ganhei não foi tão legal assim. Meu Pai Noel secreto me deu meias. Isso me deixou bem triste. E eu aposto que meu Papai Noel oculto é a Mary Elizabeth. Só ela teria me dado aquilo de presente. Vinte e um de dezembro de 1991. Depois de ver o Papai Noel oculto, decidimos fazer a festa na sala de jogos, que não tem jogos, mas tem um grande tapete. Quando eu revelei que o Patrick era meu amigo oculto, todo mundo riu, porque todo mundo sabia. E Patrick fez sua melhor imitação de surpresa, o que foi legal da parte dele. Depois, todos perguntaram qual era meu último presente, e eu disse a eles que era um poema, que eu li há muito tempo. Era um poema do qual Michael havia feito uma cópia para mim, e eu li milhares de vezes, porque não sei quem escreveu. Não sei se foi em um livro ou numa aula, e não sei a idade do autor também, mas sei que queria conhecê-lo. Eu queria que esta pessoa estivesse bem. Então todos pediram para me levantar e ler o poema. E eu não fiquei envergonhado, porque estávamos tentando agir como os mais velhos, e bebíamos uísque, e eu estava meio alto. Então, eu me levantei e li. Sam me levou para o quarto dela e me colocou de pé diante da cômoda, que estava coberta por uma toalha, com cores vivas. Ela ergueu a toalha e lá estava eu, de pé em meu velho terno, olhando para uma máquina de escrever, com uma fita nova. Na máquina havia uma folha de papel. Escreva sobre mim de vez em quando. Vou escrever. Se me olhou com doçura e me abraçou. E eu fechei os olhos, porque eu só queria sentir seus braços. Eu te amo, Charlie. Eu sabia que ela queria dizer antes de amizade, mas eu me preocupei, porque tinha sido a terceira vez, desde que a tia Ellen morreu, que eu ouvi isso de alguém. As outras duas vezes foram da minha mãe. Eu também te amo, Sam. Charlie, você já beijou uma garota? Não, Nem mesmo quando você era menor? também não. Hum, o meu primeiro beijo com um dos amigos do meu pai. Eu tinha 7 anos. E eu não contei pra ninguém. Só pra Mary Elizabeth. E depois pro Patrick. Há um ano. Charlie, eu sei que você sabe que eu gosto do Greg. E sei que te disse pra não pensar em mim daquele jeito. E sei que podemos ficar juntos assim. Mas eu quero que você esqueça todas essas coisas por um minuto, tá bom? Tá bom, Eu quero ser a primeira pessoa a beijar você. Tudo bem? tudo. E ela me beijou. Foi um tipo de beijo que eu nunca poderia contar a meus amigos como foi veemente. Foi o tipo de beijo que me fez saber que eu nunca seria tão feliz em toda a minha vida. Em uma folha de papel amarelo, com linhas verdes, ele escreveu um poema. E o intitulou Chopes, porque era o nome de seu cão. E era o que estava em toda parte. E seu professor lhe deu um A e uma estrela dourada. E sua mãe o abraçou, à porta da cozinha, e leu o poema para as tias.
Era o ano em que o padre Trace levava todas as crianças ao zoológico. Ele deixou que cantassem no ônibus. E sua irmãzinha tinha nascido, com unhas minúsculas e nenhum cabelo. E sua mãe e seu pai se beijaram tanto. E a garota da esquina mandou para ele um cartão de Dia dos Namorados, assinado com vários X. E ele teve de perguntar ao pai o que significava X. E seu pai deixou que ele dormisse na sua cama à noite. E era sempre lá que ele dormia. Em uma folha de papel com linhas azuis, ele escreveu um poema. E o intitulou Outono, porque era o nome da estação. E era o que estava em toda parte. E seu professor lhe deu um A e o pediu para escrever com mais clareza. E sua mãe não o abraçou à porta da cozinha, por causa da pintura nova. E as crianças disseram a ele que o padre Tracy fumava cigarros. E largava as guimbas no banco da igreja. E às vezes elas faziam buracos. Que era o ano de seu irmão usar óculos, com lentes grossas e armação preta. E a garota da esquina riu quando ele pediu para ver o Papai Noel. E os garotos perguntaram por que a mãe e o pai se beijavam tanto. E seu pai não o cobria mais na cama à noite. E seu pai ficou furioso quando ele chorou por isso. Em um pedaço de papel de seu caderno, ele escreveu um poema. E o intitulou Inocência, uma questão, porque a questão era sobre uma garota. E isso estava em toda parte. E seu professor lhe deu um ar e um olhar estranho. E a sua mãe não o abraçou à porta da cozinha, porque ele nunca o mostrou a ela. Foi o primeiro ano depois da morte do padre Tracy. E ele esqueceu como terminava o Creio em Deus Pai. E ele pegou a irmã se agarrando na varanda dos fundos. E sua mãe e seu pai nunca se beijavam, nem mesmo conversavam. E a garota da esquina usava maquiagem demais. O que fez ele tossir quando a beijou. Mas ele a beijou mesmo assim, porque era a coisa certa a fazer. E às 3 da manhã, ele se aninhou na cama, seu pai roncava alto. É por isso que no verso de uma folha de papel pardo, ele tentou outro poema. E o intitulou de Absolutamente Nada. Porque era o que estava em toda parte. E ele se deu um ar e um corte em cada maldito pulso. E se encostou na porta do banheiro, porque nessa hora ele não pensou que poderia alcançar a cozinha. Sam e Patrick viajaram com a família para o Grand Canyon ontem. Não estou me sentindo muito mal porque ainda posso me lembrar do beijo da Sam. Agora me sinto em paz e em ordem. Cheguei a pensar em não lavar meus lábios como fazem na TV, mas depois achei que isso seria nojento demais. Então, em vez disso, passei o dia andando pelo bairro. Cheguei a pegar meu velho trenó e meu velho cachecol. Há algo de confortável nisso para mim. Subi a colina onde costumava usar o trenó. Havia muitas crianças ali. Eu fiquei vendo elas voarem, darem saltos e apostarem corridas. E pensei que todas aquelas crianças um dia iam crescer. E todas aquelas crianças iam fazer as coisas que nós fazemos. E todos eles beijarão alguém, algum dia. Mas agora andar de trenó era bastante. Acho que seria ótimo se bastasse um trenó, mas não é assim. Estou muito contente que o Natal e meu aniversário estejam perto. Porque isso significa que terminarão logo. Porque já posso me imaginar indo para um lugar ruim, aonde eu costumava ir. Depois que Tia Ellen se foi, eu fui para esse lugar. Foi tão ruim que minha mãe teve que me levar ao médico, e eu perdi um ano na escola. Mas agora estou tentando não pensar demais nisso, porque faz com que eu me sinta pior. É como quando você se olha no espelho e diz seu nome, e chega a um ponto em que nada parece real. Bom, às vezes eu posso fazer isso, mas não preciso de uma hora diante do espelho. Acontece muito rápido, e as coisas começam a escapulir. Eu abro meus olhos e não vejo nada, e depois começo a respirar com dificuldade, tentando ver alguma coisa, mas não consigo. Não acontece o tempo todo, mas quando ocorre eu fico assustado.
Quase aconteceu esta manhã, mas eu lembrei do beijo da Sam e passou.